estou aqui para esclarecer, para tentar mostrar para o torcedor, para o conselheiro, para o associado, para a imprensa, o que a gente pensa de futuro para o Goiás. Show de bola. O André Rodrigues já vem aí para os questionamentos a você, Paulo Rogério Pinheiro. André, fique à vontade. Obrigado, Pasqueto, obrigado ao Charlie, né? Aos ouvintes, internautas, Paulo Rogério Pinheiro, obrigado por atender o Sistema Sagres de Comunicação. Paulo, o carro-chefe, com certeza, é o futebol. E você à frente da presidência do Goiás nos próximos 3 anos. Quais são os seus objetivos com relação ao carro-chefe que é o futebol? Bom dia, Paulo Rogério Pinheiro. Bom dia, André. Logicamente que nossa ideia é o futebol. O Goiás foi criado para ter o futebol. Então, o futebol vai ser realmente o norte da gestão. Igual eu disse no meu plano de gestão, nós temos que, no futebol, voltar a recuperar muita coisa. Eu concordo com o Charlinho, foi na entrada do Charlinho, ele falou muito bem. O Goiás, nessa década passada agora, ou estagnou ou cresceu muito pouco, seja no futebol, seja tanto no patrimônio, seja... Talvez na categoria de base seja onde o Goiás mais cresceu, mas teve um ganho grande nessa década, entendeu? Então, o futebol, primeiramente, é não tirar receita do futebol para assuntos que não venham produzir receitas para o futebol. Então, agora, do jeito que nós estamos pegando o clube, com alguns problemas que nós estamos pegando com o clube, teremos um caminho muito difícil. Mas o pilar do futebol, eu falo muito forte isso. Até vi uma entrevista do Muricy Ramalho falando sobre isso, né? É gastar dinheiro com jogadores caros para compor elenco. Primeiro, a gente tem que ver a base nossa. Segundo, contratar os jogadores corretos, tentar errar o mínimo possível se errar com jogadores baratos. Não podemos aceitar errar com jogadores caros. Então, André, respondendo a sua pergunta, o norte nosso é o futebol, é montar uma equipe de futebol competitiva. Nós não sabemos ainda se voltar na Série A, Série B, para planejar melhor o ano 2021, mas sendo na Série A, Série B, buscar as metas. Se for Série B, logicamente é ser campeão da série B. Se for na Série A, é brigar sempre entre os primeiros, Com isso nós vamos buscar um título, nós vamos buscar uma Libertadores, sempre está brigando entre os primeiros, e não dizer apenas vamos entrar para participar, vamos entrar para não cair. Isso na minha gestão não vai existir. Isso eu vou cobrar muito até da imprensa também. Nós todos unimos torcida, diretoria, imprensa, para que os times da série goianos sempre busquem algo maior nas competições. E eu defendi isso, André. Você lembra disso? O Charlinho lembra disso há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. E nós vamos ser grandes no estado de Goiás, de que nós tivemos os 3 grandes na Série A. Aí vai ser muito divertido e vai ser uma briga salutar. E o Goiás tem que voltar recuperar essa década que eu chamo de década perdida. Nós perdemos uma década no futebol. Então nós perdemos muita coisa, até o torcedor deixou de apoiar o clube em muitos momentos, e isso tem que ser resgatado urgentemente. O Arley Menezes está na chapa como vice-presidente de futebol. O Arley vai ter autonomia no futebol do Goiás? Ou o Paulo Rogério vai dar sugestões, vai dar palpites, outros conselheiros irão dar palpite, ou de fato o futebol por conta do Arley com total autonomia? Não, o Arley é o vice-presidente de futebol, mas todos sabem que eu não sou nenhum leigo do futebol, seria até hipócrita em falar isso. Joguei futebol, jogo futebol, vivo futebol 24 horas por dia, não sou nenhum leigo de futebol. Não posso ser nenhum PhD, mas não sou ninguém que não entenda de bola. E nas conversas que eu tive com o Arley, tive com o Osmar, tive com o Marcelo Segurado, a gente deixei bem claro os perfis. O perfil que eu entendo que seja o correto Goiás, seja qualquer série, A, B, C, D, o perfil que eu quero. Então o Arley vai ser o olheiro, junto com o Osmar também, que eu tenho uma minha filosofia, André, é buscar muitos jogadores já com 16, 17, 18, até 21 anos de idade. Trazer bastante jogadores da cidade, que os jogadores não vão nem ser apresentados ao profissional. São jogadores que vão vir, de repente a gente vai pincelar 1, 2, 3 atletas por ano desse aí, 4 atletas, que foi o que nós fizemos, eu, Osmar e meu irmão, na base esse ano na São Paulo. Resolvemos contratar jogadores. E hoje é muito difícil você pegar um jogador de 9 anos na escolinha e trazê-lo até os 18, 19 anos.
Nesse caminho tem pais que atrapalham muito os meninos até os 15, 16 anos. Você tem empresários, quando o jogador começa a dar certo, o empresário tira os jogadores do clube e faz de tudo para tirar os jogadores do clube. Então nós decidimos também investir em atletas pré-formados ou já até formados, para nós termos esse giro mais rápido. Então não vai ser o Arley sozinho, vai ser uma equipe realmente. E dentro da filosofia minha, André, no Goiás é o seguinte: quem ganhar, ganhou todos. Quem perder, fui só eu que perdi. Entendeu? Eu quero responsabilidade só para mim. Eu não quero mais que eu ganhei, mas na hora de perder, foram eles que perderam. Não. Se ganhar, vou ganhar todos. Se perder, vai ser o Paulo Rogério. Isso vai ser bem. E se eu assinei o contrato, se o jogador entrou, porque eu concordei e assinei. Só que para mim assinar um contrato do jogador, do treinador, do preparador físico, do gestor, do que seja, vai ser bem difícil. Eles vão ter que me comprovar realmente que é necessário isso aí. Principalmente jogadores caros. Jogadores caros virão, sim. Eu quero jogador caro que venha, pega a camisa, para sou titular e ponto. Jogador caro, para ser aposta, eu aposto na base, aposto nesses jogadores que nós já estamos olhando já há 2 meses, jogadores para as categorias de base. E uma coisa que eu já vou determinar para dentro do Goiás é que o Sub-20 deixa de ser base. O Sub-20 já é time B. Ele vai ter toda a estrutura do profissional, vai compartilhar junto com o profissional do departamento de fisiologia, do departamento muscular, do departamento físico e médico do profissional. Eu quero que esse atleta, quando suba para o profissional ou entre no time A, já tenha pelo menos a estrutura física e muscular já de jogador profissional mesmo. E a parte técnica, esse time B já vai estar treinando nos moldes do time profissional, para que o impacto técnico não seja tão grande para isso. Então isso já é uma ideia minha, que eu já quero botar em prática, assim que se eu for eleito amanhã e tomar posse amanhã, já quero botar em prática essa filosofia. Mas, André, volta a pedir essa pergunta. O futebol vai ser o carro-chefe. Eu quero resgatar a torcida de volta, eu quero resgatar o respeito do Goiás perante a opinião pública, perante os outros clubes, perante a CBF, a federação. Eu quero resgatar tudo isso de volta, que nessa década realmente nós perdemos muita coisa. Arley Menezes como vice de futebol. Ele terá salários ou não no Goiás? E outro ponto, você citou o Marcelo Segurado. Ele segue no futebol do Goiás, trabalhando ao lado do Arley na sua gestão? André, como todo vice-presidente do clube e os diretores não podem ser remunerados. Então o Arley, o Eduardo Júnior, que é o vice de patrimônio, que era remunerado, que era gestor de patrimônio na gestão passada, passaram a não serem remunerados. E nenhum dos diretores que forem apresentados serão remunerados. A lei não permite, e as associações sem fins lucrativos têm diretores remunerados, muito menos os vice-presidentes e o presidente. Já os gestores, não, os gestores são todos remunerados. Por isso, quando eu apresentei a chapa, fiz questão de mostrar quem seria cada um para não ter essa lacuna. Inclusive, nós temos que informar no dia 2 de janeiro todos os cargos não remunerados à Receita Federal já no dia 2 de janeiro em ofício. Isso é uma obrigação do clube. Em relação ao Marcelo Segurado. O Marcelo Segurado, eu sou suspeito de falar dele, é um amigo pessoal meu, todo mundo sabe disso, meu ex-sócio. E não fui eu que trouxe o Marcelo, não participei da reunião que trouxe o Marcelo. O Marcelo hoje é um executivo, como o Arley é um executivo. Nós temos hoje 2 executivos do futebol. Então, esse já é um grande ganho. Então, o Marcelo está no clube, vai continuar no clube, até que se pense ao contrário dele. Até agora não tem nada de discussão sobre isso. O Marcelo continua com a gente, entendeu? E futuramente vai ser, se caso alguém queira trocar o Marcelo, queira trocar alguém do futebol, vai ser uma decisão do Arley. O que vocês vão ter que entender muito comigo, gente, é que a partir do momento que eu tomar posse que for presidente, eu vou deixar muita responsabilidade para os vice-presidentes e diretores. Eu não vou ficar dando entrevista, aparecendo para falar de uma coisa que o diretor e o vice têm que responder. Agora, se eles fizerem coisa errada, eu venho a público chamar a atenção deles. Então, eles vão conversar muito comigo internamente e eles vão assumir a postura deles. Se eles aceitaram o desafio de ser vice-presidente do clube, se eles aceitaram o desafio de ser diretor do clube, eles vão arcar com ônus e com bônus. Só que o ônus vai ser muito mais internamente, já que eu vou assumir o ônus para mim. E o bônus ele vai ter que dividir com todos. Então, o Arley não é remunerado, o Arley vai compartilhar com o Marcelo, com o Osmar, comigo, as ideias do futebol e seguir uma filosofia de trabalho única.
Lógico que vai ter desacordos internos, mas nada de briga. Isso é normal e é salutar. Mas sempre a decisão final é minha. Ô Paulo, e até em cima disso, compartilhar as decisões do futebol. Vou dar aqui um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso craque Tim, né, esse baita comentarista, essa revelação do Rádio Esportivo do Brasil, ele vire técnico. E o Arley Menezes quer contratar o Tim, certo? O Arley tem autonomia para procurar o Tim, abrir negociação, ou é necessário ter a carta branca do presidente Paulo Rogério Pinheiro, também tem a carta branca do Osmar Lucindo, do Marcelo Segurado, de repente de outras pessoas, o Ailê Pinheiro, do Edminho. Como é que vai ser isso na prática? O Arley para contratar alguém para o futebol do Goiás? Não, André, ele vai ter que ter autorização minha. Abrir negociação. Ele pode, às vezes, lá 3, 4 nomes, 5 nomes de treinador, de jogadores, mas sempre para abrir negociação. Ele pode ir lá pesquisar, o Tim virou treinador, ou ele já era treinador no outro time, lá ganhava X valor. Ele pode ir atrás, pesquisar, mas nunca abrir uma negociação sem autorização minha. E amanhã vai ficar muito feio para a imagem do clube, eu for lá e negar, e eu vetar a contratação seja do treinador, do jogador, do preparador físico. Não, a gente vai abrir negociação sempre comigo. É o que já está acontecendo. Existem várias pessoas no Brasil afora, não é uma, não é duas, são muito mais que isso, buscando jogadores, que eu falei, de 16 a 21 anos para a gente. Então, a gente pensa o seguinte, estão vendo que se encaixa no perfil nosso de início, certo? Isso, mas tem nada sendo negociado. Então, só vai abrir negociação após eu achar que o jogador vale a pena abrir negociação, e aí o Arley, o empresário, quem seja que for, as pessoas que têm que ser envolvidas serão envolvidas nisso. Se for uma transação internacional, exige lá fora, e a FIFA também, uma carta assinada pelo presidente do clube. Além da sua autorização para iniciar a negociação, também tem que haver outra autorização? Também só do presidente? Só do presidente. Perfeito. Paulo, você falou muito sobre esses valores que vocês já há um bom tempo estão observando por todo o Brasil, que irão chegar aí para a equipe sub-20, sub-17 e até de repente com potencial para estarem no profissional. Com relação a atletas mais experientes, qual que é a sua visão sobre reforços mais experientes e esses atletas mais experientes já chegarão no início de 2021? André, no início de 2021 não, que eu tenho um problema financeiro muito grande, gigante para resolver agora em janeiro. É um desafio. Você até estava conversando esses dias atrás sobre quando meu pai veio para o Goiás caindo para a segunda divisão. Na época o financeiro não era problema, mas as condições do Goiás eram terríveis e o Goiás acabou ficando na Série A do Goiânia. No outro ano foi campeão, foi quando meu pai assumiu o clube. E eu estou quase que meio... Só atualizado, mas está acontecendo a mesma coisa comigo. Estou pegando Goiás numa hora muito complicada, talvez a hora mais complicada da história do clube. Então, André, eu sou contra contratar atleta para atacado. Chegar 5, 6, 4 atletas na semana, isso não vai acontecer não. A minha ideia prefiro pagar melhor para um jogador que chegue e me resolva, do que pagar para 4 apostas, salários altos e que não resolvam. Eu não vou, a minha ideia não quero mais do que 32 atletas treinando no clube. Mais do que isso, você não fecha unidade de grupo, você não fecha objetivo, você acaba tendo muita conversinha e muito perca de foco da competição, do objetivo do clube, tudo. Então, André, a ideia é contratar jogadores que chegam e resolvam. As apostas virão, mas apostas baratas, não caras. A ideia é deixar a janela para que você busque o reforço certo. Correto. Vamos errar? Podemos errar, vamos errar sim. Mas é o mínimo possível e deixando uma válvula de escape se esse atleta não jogar. Então, por exemplo, eu tenho uma restrição muito grande de atletas, desculpe, os atletas que têm mais de 30, 31 anos. Esses aí, para jogar, para eu contratar, vai ter que ter um salário compatível, uma meta, vai ter que ter um contrato de rendimento e jogar. Entendeu? Acima disso aí, de vários que vêm, muito poucos dão resultado. Então, eles vão ter muito trabalho para me fazer assinar um contrato desse. Então, já é um norte que eu já dei para eles, venho conversando com eles, do perfil do jogador que eu quero. Jogador problemático fora de campo, para vir ser laranja podre dentro do meu grupo, esse eu não quero. Um atleta sem objetivo na vida,
já está acomodado, acostumado, eu não quero. Eu quero atletas do perfil que estão jogando hoje no Goiás. Se você for no vestiário, igual eu estou indo em todos os jogos, e nos treinos, você olha para a cara dessa garotada, é de encher de orgulho a vontade que eles estão de jogar, de querer algo na vida. Eu venho conversando individualmente com cada um desses meninos. Eu conheço todos desde o Sub-17, os novos que chegaram, eu fiz questão de conhecê-los. Que é a vantagem de eu ter frequentado a base todos esses anos. Eu nunca deixei de frequentar a base do Goiás, pretendo ficar do Osmar Lucindo. Então, o perfil já foi traçado e jogador de atacado não vai vir no Goiás mais, para ter certeza. Atacado não. Vai vir jogador aqui, acolá, mas jogadores que vão chegar e resolver. As apostas serão apostas. São jogadores baratos que, se derem certo, vão render um grande ganho em campo e financeiro para o clube. Ô Paulo, então, pelo que eu senti da sua resposta aí, esses atletas mais experientes, de repente, realidades no futebol, não promessas, chegarão mais para o brasileiro do ano que vem? Ainda o Goianão 2021 não, mas para o brasileiro do ano que vem? Ô André, eu sempre defendi que o Goianão seja um laboratório para o clube. É hora de, se aparecer um jogador acima da média e queira vir no Goianão e nos interessa, encaixa no nosso perfil, ele pode vir amanhã. Eu não pus que tem que vir em março, abril, maio, junho, não. Se amanhã tiver um cara que está no nosso perfil, que eu tracei, dentro da realidade salarial que nós temos, ele pode vir amanhã para o Goianão. Mas o Goianão, eu repito, se eu não conhecer meus jogadores da base no Goianão, eu vou lançar na Série A do brasileiro, é muito complicado. A chance de dar errado é muito grande e nós perdemos esse atleta. É onde eu falo, nós temos um atleta hoje, vocês devem saber que vocês acompanham futebol no Brasil, temos o Samuel lá no Londrina. Hoje é um baita jogador lá no Londrina, um atacante pelo lado do campo de velocidade. Ele teve 2 chances no Goiás apenas e botaram de escanteio. E aí nós fizemos a gestão no linguajar do futebol, botar para rodar, para pegar a rodagem de outras equipes. Então, hoje, ele já é um jogador que nós já contamos com ele para o elenco do ano que vem. Nós já vamos trazer de volta. Então, André, é importante deixar esse perfil. Não tem data para vir, pode vir semana que vem, desde que tenha um perfil financeiro e de atleta como nós determinamos que seja. Jogador problemático, jogador sem ambição, jogador sem vontade, para ver que comer, dormir, ficar no DM e não jogar e nos enganar, esse perfil não vai vir não, pode ter certeza. Ah, mas ele é craque, mas veio para cá para só ficar no DM, esse atleta eu não quero. Augusto César e Glauber Ramos ficarão comandando o profissional no mínimo até quando, Paulo? No mínimo até dia 28 de fevereiro. O final da Série A. Final da Série A. E já com o Goianão Sub-20, né? O Goianão 2020, desculpa. O Goianão 2020. E tem chance dessa dupla comandar o Goiás do Goianão 2021 e até no Brasileiro? André, eu tive várias conversas com o Augusto. Acho que com o Augusto Glauber eu converso todo dia. Eu conversei abertamente, rasgadamente, é meu jeito de ser, vocês me conhecem, esse eu puxei do meu pai, eu falo abertamente, rasgado, não sou muito político, não gosto de política, não sou político, e eu sou muito franco, direto e educado. O futuro do Glauber e do Augusto depende dos dois, não depende de mim não. Nós trouxemos treinadores que ganharam centenas de reais esse ano passado, que não deram conta nem de dar padrão de jogo ao time. Aí não teve padrão de jogo em nenhum treinador esse ano. Deu conta de dar padrão de jogo para o clube. Uma trocação de jogador a todo momento. Parecer barata tonta de tanto escalar jogador. Nossa torcida não sabe nem que é a escalação do clube. O Glauber e o Augusto já conseguiram dar um padrão de jogo. Se eu gosto, se é bom ou ruim, os resultados que dirão. Eu não sou treinador de futebol para falar, não quero que jogue no 4-3-3, eu não quero que jogue no 4-6-1, no 4-5-1, no 4-4-2, eu que determino isso. Eles têm total liberdade para tudo. Então depende deles. Se o Goiás ficar na Série A, como é que eu tiro o Augusto e o Glauber, André? Eu respondo isso aí. Não tem jeito, eles vão continuar tendo a chance deles e vão sair da interinidade para a profissionalização também. E por que o Santos de casa não faz milagre? O Estado de Goiás nunca fez um treinador, gente. Não é hora de a gente fazer um treinador também?
Nem o Estado de Goiás, nem o Goiás. Depende deles. Se eles não derem conta, se o time estiver jogando mal, se o time não tiver padrão de jogo e eles não acrescentaram nada a isso, não vão ter que partir para um treinador. Qual o perfil do treinador? Volto a repetir, um treinador que queira algo na vida, algo na carreira. Tem muitos treinadores jovens surgindo aí de interessantes. Então, não adianta eu vir cá e buscar um treinador lá que ganha 600, 700 mil reais e vai ganhar 1/3 da folha de pagamento e botar o auxiliar para dar treino. E isso acontece demais no futebol. Ele senta na cadeira lá debaixo na sombra e bota o auxiliar para dar treino. Esse perfil eu já não quero. Então, tudo depende do Augusto Grau, falei bem com eles e falei uma palavrinha mágica para eles. Façam diferente. Mude tudo. E eu acho até exagerado em alguns jogos. Terminar o jogo com 5 zagueiros, com 5 atacantes, terminar o jogador com 8 jogadores da base e tudo mais. Mas deu certo em campo. E o resultado veio. Por exemplo, fizemos uma bela partida, talvez as melhores do ano, contra o Corinthians e perdemos o jogo. Mas foi de encher os olhos do jogo contra o Corinthians. Mas não jogamos tão bem quanto o Sport e ganhamos. Então, é bom ter resultado. E se jogar bem, melhor ainda. Então, esse é o norte que eu dei para eles. Depende dos dois. E eu acho interessante que o Brasil está se perguntando. Como é que é ter 2 treinadores no banco? Hoje, eles perguntam sobre isso. Por exemplo, vou falar do jogo do Grêmio. O nó tático que eles deram no intervalo no Renato Gaúcho foi gigante. O que eles fizeram no intervalo, o Renato Gaúcho, e vocês viram na imagem da TV, que o auxiliar técnico do Renato falava, eles ficaram uns 15, 20 minutos falando, sem saber o que fazer, devido ao nó tático que o Augusto e o Glauber deram. Isso que é interessante, isso mostrou competência. Até o comentarista da Sport TV falou, eles estão conversando que eles não sabem o que fazer para desfazer o nó tático que o Augusto deu neles. É isso que eu quero do treinador. E não mais, André e companheiros da mesa. Eu sou meio assim... Vou até falar uma paródia aqui, meio Atos Batista. Treinador que vier para o Goiás vai ter que conversar comigo. Eu não vou escalar, não vou, mas vai ter que trocar ideia comigo e com o Arley. Esse negócio de treinador, se eu falar ele emburra, já não é meu perfil de trabalhar. Porque eu tenho capacidade de conversar, não de escalar, não de mexer em esquema tático, mas de cobrar certas coisas do treinador, como o Arley também tem que ter. Então esse perfil eu quero de um treinador também. Eu estou cansado de ver treinador vir para cá, pegar rios de dinheiro e não ouvir a gente, aí vai embora. É igual eu já falei pro Arley e pro Marcelo. Treinador indicou jogador, já está 50% negado o pedido dele. Que eles trazem aquela carreada de jogador, muitas vezes ligado ao mesmo empresário dele, chega aqui, come, dorme, toma um rio de dinheiro da gente e vai embora. E aí já é mais difícil, isso aí também já não quero. Então, vamos consertar o que está errado e melhorar o que deu certo nessa experiência de vida que eu tenho em Goiás, desde 1998. E eu vivi muito Goiás nesse período e sei bem o que é certo e o que é errado, seja no futebol, seja na parte administrativa do clube. Ô Paulo, antes de passar aqui para os comentaristas do Sistema Sagres de Comunicação, minha última colocação por enquanto é basicamente 3 pontos numa só. Como é que você recebe o Goiás na questão financeira e mediante a situação financeira do clube no momento? Podemos esquecer, pelo menos a priori, a sequência da ampliação da Arena Ailê Pinheiro, certo? Esse é um ponto. O outro ponto, João Grego deu um show no marketing, está voltando ao marketing com você, as funções do Grego. E o Fernando Lima, que foi injustiçado no Goiás, na minha visão. Está de volta contigo a assessoria de imprensa do futebol profissional. Então, basicamente, esses pontos para ti, da sequência, os comentaristas da Sagres vão ficar à vontade com você, Paulo. Vamos lá, André. O estádio. Nós temos que terminar a parte que começou. Está quase pronta, falta muito pouco para acabar. Então, isso aqui, na semana que vem, eu estando eleito, o Thiago Pinheiro vai ser o diretor de marketing, que é da área, quem o conhece sabe como ele é respeitado no marketing a nível Brasil hoje, inclusive com premiações a nível nacional. Nós temos o Jefferson Tanduí, que todo mundo conhece da Tecmídia, que vai ser o diretor de comunicação, menino novo,
que quer ajudar e também não é remunerado, que vem para somar. E temos o Grego, que volta agora como gestor de marketing remunerado. Ele volta assim como pessoa jurídica, né? Nem como pessoa física. Então, dentro dos meus pilares de gestão, para ter ousadia, para ter identidade, amor ao clube, sonhos, eu preciso de um marketing muito atuante. O Grego também foi injustiçado à saída do Goiás. Sabemos como o Grego está injustiçado. E então, o estádio, para ter continuidade, tem que tomar verba, parcerias. O Goiás não vai tirar dinheiro do futebol, dinheiro de outros setores para o estádio. Vamos terminar o que está lá só para poder botar o público lá. Isso é investimento, rapidamente isso retorna para nós. Agora, ampliar a terceira e a quarta etapa somente com parcerias. E eles já estão correndo atrás. E André, eu vou ser bem sincero, eu acho que vai dar certo. Vocês vão ter boas notícias rapidamente. Como já temos alguns patrocinadores já praticamente fechados para o clube, inclusive Master, briga para poder pedir patrocínio Master, briga para ter patrocínio acima do número da camisa atrás, que é outra área nobre. Então, nós estamos muito felizes já com o que está acontecendo aí. Eles já estão estudando isso aí para no início do ano já trazer alguma coisa. Então, é isso, André, as perguntas que eu queria saber do estádio. Outra coisa, em matéria de patrimônio. O dia que eu tiver dinheiro sobrando, não vou investir no patrimônio, mas o patrimônio tem que ser investido naquilo que volta para o clube. Algumas obras têm que ser feitas. Por exemplo, vou ser bem sincero com vocês. O Goiás tem o pior departamento médico em matéria de estrutura física e de material tecnológico e técnico entre os 20 clubes da Série A. O Goiás precisa investir urgentemente no DM do clube. Está totalmente defasado, não foi investido nada nesses últimos 10 anos. E também investir na capacitação das pessoas envolvidas. O Goiás, há muitos anos, não faz nenhum curso com eles, nenhum curso de atualização desses aí. Então, isso já está sendo estudado. Isso é um investimento em patrimônio? Sim. Mas isso dá retorno rapidamente ao futebol. Então, o que for preciso fazer no patrimônio para ter retorno rapidamente para o futebol, teremos que fazer. Também não podemos ficar acéfalos a isso para sempre. Nós temos que arrumar muitas coisas de estrutura para o futebol. O Fernando Lima volta à assessoria profissional de futebol do Goiás. Isso é fato, o Fernando voltando, competente Fernando Lima. E a Rádio Goiás, a TV Goiás, elas terão uma sequência só se der lucro para o Goiás. O Fernando Lima foi para o clube contra a minha vontade. Na época o Marcelo me procurou, perguntou o que acharia da contratação do Fernando Lima. Eu falei, é meu amigo desde meus 14 anos de idade. O primeiro emprego dele foi na minha empresa. Nós dois, eu era estagiário lá ainda e trabalhávamos um do lado do outro na digitação de planilhas lá, eu e ele. Ali criamos um vínculo de amizade que se mantém até hoje. Então, Marcelo, eu sou suspeito de falar pela amizade que eu tenho com o Fernando. O Fernando foi meu assessor de imprensa durante a época que eu estava no Goiás, pago por mim, nada pelo clube, e teve no Goiás e o Marcelo contratou ele. E ele se teve uma injustiça no Goiás, foi a sede do Fernando Lima. Você, André, que é setorista, sabe muito bem, não é aqui fazer polêmica com ninguém, não vou fazer polêmica, eu estou aqui para falar do futuro do Goiás. O passado é passado, o que vem de passado é museu, vamos pensar o futuro. Então, o Fernando Lima não o convidei ainda pessoalmente, mas vou chamá-lo para voltar, mas num cargo diferente. Ele vai trabalhar somente, minha ideia, se ele quiser, não sei como é que está a vida financeira dele. O Goiás vai pagar salários muito mais baixos agora do que se pagava antigamente, eu te garanto isso. Se ele quiser fazer parte da comunicação do futebol profissional apenas, sim, do clube não. Do clube o Jefinho junto com o Grego e o Thiago, que vão decidir sobre comunicação do clube em geral. Que hoje a comunicação do clube não é só mais o futebol. Você tem comunicação com rede social, interação com a torcida, interação, diversas coisas. Então, se o Fernando vier voltar, vai voltar para o departamento de futebol somente na comunicação do futebol, seguindo as orientações da diretoria de comunicação do clube. Mas eu não fiz o convite pessoal para ele ainda não, vou deixar eu tomar posse, não sou presidente ainda. E quando eu voltar ano que vem, a gente conversa com ele, se ele topar, a gente vai chegar a um acordo financeiro. Se estiver sonhando com o Goiás de 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Goiás acabou. Não só o Fernando. Todos os funcionários que quiserem entrar no clube vão entrar dentro de uma regra de salário de mercado, não mais acima do mercado.
Então, eu tenho uma missão nesses próximos 6 meses de arrumar essa questão administrativa financeira do clube e os salários do clube eu tenho que equacionar isso rapidamente. O Goiás hoje é uma empresa inchada, lenta de decisões, é tudo muito meu departamento, minha mesa, minha cadeira, meu setor, meu armário, isso aí tudo tem que ser mudar a cultura de administração, de gestão para uma gestão moderna, rapidamente. Isso para mim é a parte mais fácil, todo mundo sabe disso, que eu não tenho nenhuma dificuldade, mas tenho que fazer. E agora vamos aqui com os questionamentos, viu, Paulo? Dos nossos comentaristas. Daqui a pouquinho vem o Evandro Gomes, o Lopes, o Tim, o Charlie e eu também aqui nos questionamentos. Mas o Theo José deixou um questionamento gravado aqui para você. Ele até pediu desculpas, se alongou um pouquinho na pergunta, mas eu peço a sua atenção e também dos nossos ouvintes, internautas e comentaristas. Vamos lá. É hora de opinião na maior... Desculpe, amigos, vamos lá. Amigos da Sagres, companheiros da Sagres, senhor Paulo Rogério Pinheiro. Já peço desculpas antecipadas pela minha pergunta um pouquinho mais longa. Eu não gosto disso. Pergunta boa é pergunta curta. Mas essa eu preciso me alongar para que eu dê a explicação correta do que realmente eu quero saber. Ontem eu fiz uma pesquisa com companheiros da imprensa goiana, companheiros da imprensa de fora e não cheguei num número pontual, não cheguei num número correto com relação ao número de torcedores que existem do Goiás pelo Brasil, porque o Goiás não ficou entre os 20 times com o maior número de torcedores no Brasil nas últimas pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo Ibope. Mas aí eu fiz uma projeção até otimista, colocando que o Goiás teria entre 1,5 milhão e 1.800.000 torcedores. Isso porque o estado de Goiás tem uma população de cerca de 6.500.000 torcedores. O Goiás tem quase 800 sócios, não sócios torcedores, sócios, e um conselho de pouco mais de 250 pessoas. A eleição hoje realizada do Goiás, ela é indireta, porque quem elege o presidente do Goiás, quem vai eleger o senhor na eleição de amanhã, vão ser cerca de 250 conselheiros. E aí a minha pergunta é esta: o senhor acha justo apenas 250 conselheiros elegerem uma executiva, o presidente, toda a sua diretoria, por 3 anos no Goiás, sendo que o Goiás pode ter cerca de 1.500.000 torcedores? É uma eleição indireta, porque quem vota são só esses 250 conselheiros. Não seria mais legal, dentro de uma democracia que a gente vive neste país, mesmo às vezes não elegendo as pessoas que deveriam ser eleitas, mas não importa, é uma vontade do povo, é uma democracia, não seria melhor fazer como no Internacional, onde tivemos mais de 30.000 pessoas votando e lá quase 55.000 tinham direitos a votos, no Bahia também, milhares de pessoas votando no presidente. Eu sei que o regulamento, o regimento interno, as regras do Goiás dizem isso. Ok, mas não seria agora um momento, de repente, de tentar mudar essas regras, abrir o Goiás? Quando eu digo abrir o Goiás, é exatamente isso: mais pessoas com direito a votos. O Goiás ser um time mais aberto, porque apenas 250 elegeram um presidente num universo, de repente, de torcedores de 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, não é pouco. O que o senhor pensa disso? Se o senhor pensa nesse primeiro mandato do senhor em pedir para o Conselho, porque quem faz as regras nesse sentido é o Conselho, em pedir para o Conselho em fazer um trabalho para essa mudança e o Goiás ter uma eleição aberta, totalmente aberta e não indireta, como é hoje. Muito obrigado, boa sorte na eleição, mas nem precisa boa sorte, porque o senhor vai ser o novo presidente do Goiás. Então, boa sorte à frente do Goiás. E como eu sempre digo para os treinadores do Goiás, eu vou dizer para o senhor: o seu sucesso, o sucesso do senhor é a minha alegria. Paulo, fique à vontade. Eu passo quieto. E Charlie, eu vou ser meio duro agora. Primeiro que achei essa pergunta do Theo capciosa, fora do contexto da entrevista,
mas vou responder. Só estou abissando porque o próprio Theo publicou no blog dele que a família Pinheiro foi infeliz, triste para quem frequenta a casa do meu irmão e a casa do meu primo há mais de 40 anos, falar que os Pinheiros estão dando golpe no Goiás. Ele escreveu isso na sua rádio. Mas vou responder o Theo, acho que pela última vez, que eu não tenho nem para ele. Primeiro, Theo, não precisa dar golpe, minha família não dá golpe no Goiás não, tá? Você frequenta minha família há 40 anos, você conhece tudo. A última vez eu te vi, fui numa festa na casa do meu irmão, comemorando a turma dos 50, que é só a turma de colégio. Então, a entrevista hoje é para falar do futuro. Parte política não sou eu, quem responde é o presidente do conselho. Mas vamos lá. Hoje está tendo eleição no Curitiba, 4.150 sócios. Estão elegendo 160 conselheiros, que vão eleger o presidente. O Flamengo deve ter 60 milhões de torcedores e tem pouco mais de 120 mil associados que não votam para presidente do Flamengo. Então, achar exemplo no Brasil, você vai achar em todos os clubes. Vamos lá, o Atlético tem 21 pessoas que decidem e o próprio Marcos Edith falou no podcast da Chaves que vai baixar para 9, vamos decidir no Atlético. O Vila Nova elege um conselho que elege o presidente. Então, o Theo quis me falar, uma pergunta maliciosa, que infelizmente, Theo, eu não sou mais bobinho para dar entrevista, você não sabe dar entrevista. Eu estou desde 98 no futebol. Já rodei bastante em rádio e TV. Totalmente desnecessária essa pergunta. O Goiás tem regras, o Estatuto tem regras. O mal do Brasil é que não se cumpre no Brasil o que está escrito em papel. Perdemos rios de dinheiro e de economia, de crescimento econômico, por causa do judiciário decide a Deus dará sobre contratos empresariais. E eu vivo muito isso na pele cada vez das empresas. O Goiás tem sim 732 sócios. Que elege um conselho, que elege um presidente. Se você for do meu grupo hoje, nas minhas empresas, é da mesma forma. Lógico que bem menores. Por que meu grupo? Meu grupo hoje já são mais de 20 sócios. Eu já estamos na 3ª e 4ª geração de sócios no grupo dessa empresa. Por isso que eu fui afastado das empresas, por isso que eu aposentei, para ter gestão profissionalizada. Eu fui para o conselho de acionário do grupo que elege o conselho de administração, que elege os gestores das empresas, os CEOs das empresas minhas. Então, achei desnecessária essa pergunta, fora de questão da entrevista, de uma pessoa que desagradou minha família, que deveria ter dado nome, não General Pinheiro, o senhor Theo, que lá no Goiás tem outra família Pinheiro, o senhor Theo. O senhor sabe muito bem que eu estou falando de outra família Pinheiro, lá dentro do Goiás, que é defendida pelo senhor, que não é parente minha, família grande dentro do Goiás, que já foi presidente em todos os setores do Goiás. Então, você quer dar exemplo? Agora vai lá no Inter, liga para o presidente do Inter agora, fala, a Receita mandou vocês mudarem o estatuto do clube. Só que o Inter não consegue mudar o estatuto do clube, atualizar o estatuto do clube, sabe por quê, senhor Theo? Porque tem que colocar metade mais um de 52 mil eleitores que eles têm. Isso eu conversei pessoalmente com o Fernando Carvalho, que foi quem fez a abertura do clube. E eles não conseguem mudar o estatuto. Porque o estatuto está no Código Civil, que é só Assembleia Geral. Então, antes de falar besteira, o senhor vai nas leis, estuda um pouquinho, sabe o que eu estou falando. O Vasco abriu. Olha o Vasco aí sem presidente. Olha a balbúrdia que está o Vasco. O Vasco abriu há 5 anos atrás, para poder tirar o poder do ex-presidente do Eurico. Olha a bagunça que virou o Vasco, vocês nem sabem quem vota mais no Vasco. Cadê o Vasco? Vai ser rebaixado. Time do Charles Pereira, Charles, você pode falar mais que eu com propriedade sobre o Vasco da Gama. Olha onde está chegando o Vasco. Agora, será que abrir o clube para 50 mil pessoas é a solução? Tem 1000 exemplos, prós e contras. Agora, não entendo, você mesmo defende o clube empresa. O clube empresa tem que ter dono. Os sócios do clube vão arcar com as consequências desse clube empresa, financeiramente, com patrimônio, inclusive. Será que é o correto virar o clube empresa? Hoje só o Botafogo está querendo fazer isso. Por quê? Porque o Botafogo tem 1 bilhão de dívida e tem 2 irmãos que são 4 bilionários, que eram dono de banco, que estão dispostos a comprar o Botafogo. Eles não querem empresa, eles querem comprar o Botafogo para eles. Eles querem ser donos do Botafogo, ótimo para eles. Ótimo Botafogo. Se eles têm sócios conselheiros que tem 1 bilhão para pagar na dívida do Botafogo. Então, Charlie, me desculpa o desabafo, mas na nossa entrevista é fala de futebol. De política, fala-se lá no presidente do Conselho Deliberativo, entrevista ele. Mas eu não podia deixar, porque eu fiquei muito chateado quando eu vi do Theo, sabendo que a pessoa que a encontrei há um ano e meio atrás, dentro da casa do meu irmão, com a esposa dele,
confraternizando e falar que a família Pinheiro precisa de Goiás para dar golpe em Goiás, me desculpa, a gente não precisa de nada do Goiás. Eu estou vindo para o Goiás para salvar o clube de uma posição crítica que o clube está hoje. Então, não gostei da pergunta, respondi e desculpa a franqueza de como eu sou. Mas desse cidadão, eu não respondo mais nenhuma entrevista, nada que esse cidadão perguntar para mim, enquanto ele não vir a público esclarecer o que ele escreveu naquele blog, infeliz dele, naquele texto dele. E essa pergunta foi capciosa, achando que eu sou bobinho para dar entrevista. Não, eu tenho muita rodagem no futebol, muita rodagem em rádio, para cair nessas pegadinhas de repórter. Tá legal, Paulo Rogério. O Evandro Gomes vai iniciar aqui a rodada de perguntas dos nossos comentaristas. Pois não, Evandro? Bom, cumprimentos ao Paulo Rogério, e vou tratá-lo assim porque eu conheço de muitos anos, de muito tempo, eu vi o crescimento. Evandro me viu crescer, né, Evandro? Você é um amigo pessoal meu, Evandro, é dois, né? Paulo, eu queria apenas saber o seguinte: você é o primeiro a assumir a presidência da família Pinheiro depois do seu pai, que foi presidente. É evidente aí que nós tivemos o Edmo Pinheiro com uma importância muito grande no clube. Nós temos o Edmin, que, principalmente na hora de negociar jogadores, ele é muito inteligente, é quem traz grandes lucros para o clube. E temos o Ailê, que é considerado por todos, e com merecimento até, o maior dirigente da história do futebol goiano. Você conversou com a família? Que conselhos você recebeu do seu pai, do seu primo, do Edminho, a respeito dessa aclamação sua amanhã para dirigir o Goiás? Evandro, realmente sou o primeiro que vai ter o cargo de presidente depois do meu pai. Engraçado que eu falei lá atrás, as condições são parecidas. De amigo, eu tô cheio, né? Não sei se são amigos, é que todo mundo queria que eu fosse presidente de Goiás, todo mundo. Isso começou há 2 anos atrás. E 2 anos atrás eu tive condições ainda de ter tempo para isso. Mas eu vivo Goiás desde 98, muito, todos os momentos. Talvez de 7 anos para cá que eu me afastei do dia a dia do clube, mas não afastei tanto dos estádios, acabo ouvindo as conversas do meu pai, do Edmin, dos outros que cercam a gente, a família. E quando chegou o mês de junho desse ano, eu fui convencido que era hora de eu entrar. Independente da situação que eu estava, era hora de a gente tentar mudar. Porque eu vinha criticando muito as gestões anteriores. Coloco para ressalva para o Sérgio Haas, que o Sérgio Haas, na parte administrativa e financeira, deu um show no Goiás. Ele deixou o Goiás realmente arrumado na parte administrativa e financeira. O Sérgio, se tivesse sido feliz no campo, teria sido fechado com chave de ouro a gestão dele. Fora isso, talvez a gente não consiga mais dar uma sequência ao clube. Eu falo, colocaram o Grego conseguiu trazer a torcida de volta, começou a trazer a torcida de volta, mas fazer um belo trabalho, e por interesses talvez pessoais, tiraram o Grego. Então, Evandro, a gente chegou a hora, acho em junho, falei, agora é hora. E eu vim amadurecendo, todo mundo sabia da contrariedade do meu pai não deu um telefonema para um conselheiro, meu pai não me ajudou em nada nessa eleição, totalmente neutro. Ele sabe que eu tenho capacidade, sabe que eu tenho condições, mas sabe que eu sou muito igual a ele. Isso é o medo dele. De que forma eu sou muito igual a ele? Eu sou muito duro, sou muito correto, sou muito sério, sou sistemático e ele tem medo de eu não ouvir ninguém no Goiás. E talvez isso seja uma diferença que eu tenho para outras pessoas. Por mais que eu seja essa pessoa direta, eu sou muito aberto à conversa. Eu tenho, na minha empresa, nas empresas que eu administrava, eu tinha minha sala de porta aberta o tempo todo para meus funcionários. Eu cansei, perdi as contas de quantas vezes eu fui em festa de casamento, festa de aniversário de filhos de funcionários, fazer questão de ir. Então, meu jeito talvez seja essa diferença. Então, meu pai tinha medo de eu ser muito radical. Isso eu não sou. Eu só sou mais aberto. Mas sou muito sincero e franco nas minhas respostas, na minha vida e tudo mais. Então, Evandro, foi difícil convencer ele a aceitar eu como presidente. Mas ele, no fundo do coração, sabe que não tem ninguém preparado como eu para assumir nesse momento. Que tenha tempo, disposição e tudo mais. Que o Goiás hoje não pode ter mais presidente por 1-2 horas por dia. O presidente do Goiás tem que ser 24 horas por dia. E eu me propus a me doar esses 3 anos a isso.
E eu sei que o sucesso de tudo que eu fizer no Goiás, não adianta nada eu deixar o Goiás com dinheiro em caixa, igual o Sérgio deixou, não adianta nada eu fazer tudo bonitinho, terminar o estádio, e eu estiver numa Série B, numa Série C, numa Série D da vida, e não estiver ganhando, eu vou ser massacrado. Eu dou exemplo do Bandeira no Flamengo, que é uma pessoa que eu conheci muito próximo a ele. Ele pegou um Flamengo com quase 1 bilhão de dívida, equacionou essas dívidas e entregou o Flamengo arrumado. Só que não ganhou nada em campo, nada. E foi massacrado pela torcida. Então, eu sei que se dentro de campo não tiver resultado, é onde eu vou cobrar muito do meu futebol. Não adianta fazer tudo que estou fazendo e o futebol não dá resultado em campo. A gente trazer essa alegria para a torcida, trazer a torcida para dentro do Goiás. Eu quero me aproximar muito da torcida. Já tenho um projeto para isso, para me aproximar muito da torcida, para eles entenderem o meu lado. Nesses 3 anos, nesses últimos 3 anos meus do clube, eu não quero ser presidente do conselho depois disso, não quero ser diretor, nada. Eu quero dar esses 3 anos de botar o Goiás nos eixos, botar o Goiás na modernidade e fazer um candidato para daqui a 3 anos, que tenha esse ideal de vida que eu tenho, meu pai tem e outras pessoas, outros esmeraldinos têm, que já passaram pelo clube. Esse é o que eu penso, Evandro. José Carlos Lopes, o seu questionamento. Um abraço ao Paulo Rogério Pinheiro, a quem eu desejo muita sorte. Ele tem no DNA essa história de ser descendente do maior administrador da história do Goiás, o Ailê Pinheiro, e a ele eu desejo muita sorte. E já passo aqui o abraço de muitos torcedores que pedem para cumprimentá-lo, a Milton Tavares, que está fazendo aniversário hoje, manda um grande abraço para o Paulo Rogério, Baltazar Esmeraldino, todos eles acreditando. A minha pergunta, Rogério, vai na mesma linha aí do Evandro Gomes. Eu acabei de dizer que seu pai é o maior dirigente do futebol goiano em todos os tempos. Isso é quase que unanimidade aqui no futebol goiano. Isso vai te incomodar ser comparado com o seu pai? Você está preparado para isso? Para tudo que fizer, às vezes ainda vai ficar abaixo do seu pai? Isso te incomoda? E você falou um pouquinho do que você tem em comum. E quais são as diferenças que você tem em relação ao seu pai para administrar o Goiás? Boa tarde, o Lopes, meu amigo de longa data, né, Lopes? Graças a Deus. Feliz aniversário para o Milton Tavares, meus parabéns, obrigado pelo que você disse, e ao Baltazar também. Evandro, o Lopes, é inevitável isso, essa comparação, nós sabemos disso, é inevitável. E eu jamais vou conseguir ser 50% do meu pai foi. Se eu conseguir 25%, eu vou dar cambalhota de alegria. Puxando o saco dele, nada, ele sabe o que ele fez pelo clube. Mas ele está há 50 e tantos anos no clube, assim, de um jeito ou de outro. Eu tô desde 98, mas sempre em cargos um pouco mais baixos e com um pouco poder de decisão, mas sempre lá dentro. Então, essa comparação vai ser inevitável, eu estou preparado para ela. E eu disse numa entrevista passada que o Paulo Rogério é um, o Ailê é outro. Jamais vou querer ultrapassá-los. Eu tenho que pegar do meu pai tudo que ele me passou de virtudes. E isso eu peguei do meu pai. E quem me conhece pessoalmente sabe disso aí. Os defeitos do meu pai é dele. Esse eu não puxei. Eu tenho os meus próprios. Uns piores, outros melhores. Mas a diferença minha e meu pai começa pela idade. Meu pai, quando assumiu o Goiás, se não me engano, ele tinha 27, 29 anos, assim. E hoje já estou com 50. Então já tenho a jovialidade em relação ao meu pai, hoje está com 84. Eu tenho hoje a modernidade comigo na parte de gestão administrativa e financeira. Tanto pelos estudos, pelas viagens, pelas empresas que eu administrei, pelos problemas que eu tive nas empresas, pelo dia a dia da minha vida, que era bem diferente da vida dele antigamente. Quando você tem uma empresa familiar, é um problema. Você tem várias empresas e com executivos dentro dela, e misturado com a empresa familiar ainda, nesse processo de mudança nos últimos anos, isso já faz a gente pensar diferente. E eu tenho uma virtude talvez maior, que eu consigo olhar 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo. Do jeito correto. Eu tenho essa celeridade. Eu tomo decisões muito rápidas que o futebol precisa, decisões muito rápidas e certas. O futebol não dá para ficar pensando muito tempo hoje mais. Você pensar numa coisa, você já perdeu um jogador ali na frente, já perdeu um treinador, você já perdeu um patrocínio. Então, isso aí eu também tenho.
Virtudes a mais que são muito poucos, viu, Lopes? Eu peguei as deles mesmo, mas os defeitos deles eu tentei não pegar, não. Eu tenho os meus próprios, talvez. Tim. Boa tarde, Paulo Rogério. Só um minuto, Tim, por favor. Pois não, pode. Boa tarde, perguntar. Paulo Rogério. Um forte abraço para você, todo sucesso do mundo aí na sequência aí de 2021, essa nova empreitada que você vai ter, que você tenha muito sucesso. Realmente o torcedor do Goiás torce muito para isso. Diante de algumas coisas que você falou dos problemas financeiros que você vai herdar agora, principalmente a partir de janeiro. Diante disso, você já teria 2 planejamentos para 2021, um caso o Goiás fique na Série A, outro caso o Goiás seja rebaixado, e você já calculou o custo, o que o Goiás vai perder com esse rebaixamento, e diante disso, a reforma administrativa dentro do Goiás, ela é fundamental para diminuir esses custos a partir de janeiro agora? Boa tarde, Tim. É um prazer estar com você, esse craque de bola. Faz muitos anos atrás nós jogamos algumas peladinhas juntos, né, Tim? Mas depois nós paramos de encontrar nos joguinhos nossos. Ô, Tim, lógico que eu tenho que pensar nos 2 cenários, Série A e Série B, para ser humano atípico. Isso aí é fundamental, fundamental. Então, nesse primeiro momento, eu estou olhando muitos jogadores que encaixam no perfil nosso, no salário, seja para a Série A, seja para a Série B. O treinador depende muito do que vai acontecer nesses 2 meses. Esse realmente nós não estamos ainda focados no treinador, porque na Série A o salário do treinador é X, na Série B é dividido por 4 ou 5 vezes. Então, é difícil planejar, é muito difícil planejar, mas nós já planejamos tanto para a Série A como para a Série B. Em relação às dívidas, a gente vai ter um déficit financeiro, mas vamos entender, gente, que é pagável, não é nada assim, não vai pagar. Você tem o dinheiro do Michel para entrar, você tem alguma coisa. É não fazer aventura financeira daqui para frente. É manter os pés no chão, gastar o que vai arrecadar menos 10% a 15%. Então, nós temos que ter discernimento para isso. Eu não posso contar que vou chegar à semifinal da Copa do Brasil, que eu vou pegar lá 20 milhões na semifinal da Copa do Brasil, aí eu caio na segunda fase. Eu não vou contar com as galinhas do ovo, né, gente? Não tem jeito. Então, isso é um trabalho, uma filosofia nossa, Tim, de planejar isso. Hoje vai ter um problema ano que vem, Tim, jurídico. Até que eu estou armando um batalhão de advogados para nos defender juridicamente. Isso é inevitável, nós vamos ter muito problema jurídico em 2021, 21, 22, 23. A coisa está vindo sendo equacionada ano a ano. Talvez junto com a área financeira, a área jurídica vai ser que mais vai ter problemas em 2021. Devido ao que aconteceu em 2020. Então, isso é natural. Mas também, Tim, nós ficamos na Série A, já nem se fala em dívida mais. A gente se paga as dívidas. Mas o problema maior é o seguinte: se o Goiás, Deus quiser, não vai acontecer, cair para a Série B, isso o torcedor tem que entender, que é a primeira vez na história do Goiás, desde que o Goiás está no Clube dos 13, já foi extinto, que o Goiás não terá dinheiro de time de Série A na Série B. A vida toda que o Goiás caiu para a Série B, o Goiás tinha o dinheiro da Série A. Ano que vem, não temos, é zero a televisão. O mesmo que o time da Série B vai pegar, é o mesmo que o Goiás vai pegar. O Cruzeiro, que provavelmente não vai subir, vai pegar o mesmo tanto que o Goiás. Então é a primeira vez que acontece isso desde quando o Goiás entrou no Clube dos 13. Isso talvez a torcida não esteja entendendo a calamidade financeira que isso vai trazer ao Goiás. Se eu tivesse ano que vem com os meus 60 milhões de televisão, não estava falando de dívida, não. Nem eu, nem o Marcelo, a gente não está preocupado, não. A gente já estaria pagando, a gente não teria nem dívida. Os próprios bancos adiantariam o dinheiro para nós. Então, isso nós não temos. Não temos esse dinheiro, que é o nosso grande problema, Tim. A outra pergunta, Tim, é depois... Diante da reforma administrativa, se você vai ter que cortar a receita. Explica pra ele que você não jogou mais bola com ele. É lógico, né, Paulo? Porque ele machucou. Eu não fui nas peladas mais, porque eu não dou conta de jogar bola mais, não. Eu machuquei. Ele machucou. É muita cirurgia, tudo. É necessário para ter uma gestão moderna, uma gestão ousada, uma gestão que traga resultados fora de campo e uma segurança total financeira, jurídica e contábil para o clube. Então, mas em matéria de dinheiro, Tim, te garanto que um jogador que vem para o clube errado, igual vieram tantos,
Toda a economia que fizer na parte administrativa, esse atleta consome esse dinheiro. Eu vou falar, eu estou planejando arrumar R$1 milhão para poder investir no departamento médico do Goiás. Um atleta que o Goiás trouxe esse ano, que jogou 22 minutos, já pagaria isso aí. Ô Paulo. Então, isso não pode acontecer. Não adianta nada eu economizar na água mineral, na comida, na conta de luz, que um jogador que vier errado consome toda essa economia nossa. Aproveitando aqui, até me antecipando a ordem colocada aqui, combinada por nós, você falou numa resposta sua que o Goiás é um clube inchado, que é demorado nas decisões e que as pessoas pensam muito nas decisões pessoais primeiro para depois nas decisões que têm influência direta no clube. Você não falou com essas palavras, aqui eu estou colocando as minhas, mas a palavra inchado e demorado, essas duas palavras você as usou. Eu imagino que sejam grandes problemas administrativos. Diante disso, você segue com o seu diretor administrativo, Paulo Lopes? Não, o Paulinho é financeiro, tá? O administrativo o Paulinho é gestor financeiro, o gestor administrativo é a Sandra. Então, eles seguem os dois para o dia a dia do clube? Sim, os dois seguem. O problema que eu enxerguei do clube não está tanto nos gestores, parte muito da parte de cima, de quem toma decisões. Certo? Então, isso é muito importante, que deixe bem claro isso. Agora, se os dois também não derem resultado, o que eu quero fazer, gente, o primeiro ponto que você faz numa reengenharia administrativa financeira do clube, é você conhecer quem são as pessoas e o que eles fazem no clube. Certo? Você traça o perfil de cada um, de cada funcionário. Isso aí depois você vai partir para tentar uma requalificação deles, para que eles possam ser recolocados em algum ponto da nova administração do clube. Se ele não se enquadrar em nada disso, ele parte para uma demissão, que pode ser através de um PDV ou de uma demissão simples e pura. Então, isso inclui todos os remunerados. Todos os remunerados passando por isso. Do jardineiro, do porteiro aos gestores. E terão redução salariais? Se eles não estar nessa nova filosofia, eles não estarão. E os salários serão reduzidos, ô Paulo? Salários serão reduzidos? Não, salário você não pode reduzir salário. Primeira coisa que você vai ter que fazer é um posicionamento de mercado de cargo e salário, certo? Se a pessoa tem um salário alto e não está qualificada para o cargo, com certeza essa pessoa será demitida. Se essa pessoa tem um salário abaixo do cargo que ela exige, ela será requalificada e reposicionada, certo? É assim que a gente trabalha na gestão da empresa. Então, muitas vezes, você vai demitir o funcionário. Você sabe que ele não tem nem condições de ter aquele salário e com aquele cargo. Então, a gente faz uma montagem paralela de conhecer quem são todos os funcionários, conhecer todos os processos do clube, onde está enquadrado esses funcionários, e, ao mesmo tempo, você está desenhando um novo cargo de salário dentro da dinâmica fornecida por mim e pelos gestores que vão nos ajudar nisso aí. Nada me impede de trazer uma assessoria externa para me ajudar nisso. Entendeu? Isso para mim, gente, é uma coisa que parece muito complicado, mas isso é uma coisa hoje, para mim, banal. Isso aí é uma coisa fácil de fazer. Mas o importante disso aí não é tanto o financeiro que vai gerar. Vai gerar economia? Sim. Mas o Goiás tem que ter uma administração rápida, ágil, que pense não só no dia seguinte, pense nos próximos 10 anos. Que o funcionário esteja incumbido de uma meta. Todo mundo tem que ter uma meta. O cortador de grama, ele corta uma grama em 4 horas. Se eu conseguir fazer ele cortar em 2, eu já não preciso de 2 funcionários, eu faço com 1. Isso é a diferença. Mas no aspecto financeiro, talvez a redução seja muito pouco, mas no aspecto de gestão, que lá na frente vai dar um retorno financeiro indireto, isso sim tem que acontecer e vai acontecer. Isso é a parte mais fácil de tudo da minha luta dentro do Goiás desses 3 anos. Paulo Rogério é muito bom na oratória dele, diferente do Vanderlan Alcântara, que esteve aqui ontem. O próprio Vanderlan assumiu e falou assim: não, eu sou de poucas palavras, sou tímido, né? Paulo Rogério parece radialista, né? Na hora que a coisa apertar, Paulo Rogério, pode vir pra cá, pode passar pro lado de cá, você vai ter um bom salário, viu? Não, Charles, se você for falar comigo de ônibus, de fretamento de veículo, de Nelore, eu vou ser assim. Eu domino o assunto. Eu não estou no Goiás há 2 anos, 3 anos. Então, quando a gente domina um assunto, Charlie, é fácil de falar, né? Sai naturalmente. A gente não precisa ficar rodeando e tentando inventar palavras difíceis, entendeu? Não, eu gosto de falar. E como eu vou tratar com um torcedor?
Eu tenho que ter linguajar muito direto ao torcedor, como vocês têm também. Isso eu aprendi com vocês. Eu aprendi isso aí no passar dos tempos do futebol, nas entrevistas que eu dava para jornalismo normal, né, esportivo, por causa das minhas empresas. A gente aprende isso aí. E eu domino o assunto. Agora, vamos falar de nave espacial, eu vou ficar aqui rodeando, não vou falar nada. Vou só encher linguiça, não vou fazer nada de útil, entendeu? Deixa eu ir num tema com você. Você falou sobre como vai ser a dinâmica no futebol. Na gestão Marcelo Almeida foi muito criticado a figura, o termo colegiado. Muitas pessoas analisando contratações, decisões dentro do futebol. O colegiado, que inclusive está no estatuto do Goiás, né, ele faz parte da sua gestão. E outro assunto, name rights. O estádio Ailê Pinheiro terá na sua gestão name rights, será chamado, terá outra nomenclatura? Boa tarde, Charlinho. Vamos lá. Esse colegiado existe, né? Esse aí foi um nome que alguém falou aí na rádio e viralizou, mas é conselho administrativo. O Goiás tem 3 conselhos: administrativo, fiscal e deliberativo. Esses 3 conselhos não têm poder de gestão, eles têm poder de conselho, a não ser em algumas regras estatutárias. Vamos falar do conselho administrativo? Ele não tem poder de gestão. No estatuto fala que o poder de gestão é exclusivamente do presidente executivo. O colegiado foi feito, gente, para barrar algumas coisas. Por exemplo, barrar que o presidente tira um empréstimo. Imagina o Goiás com dívida e todos os recebíveis de 2021 já vindo antecipado esse ano e ter sido gasto. Nós estamos decretando a falência do clube. Nesse caso, o estatuto fala que o colegiado tem que ser ouvido. Nesse caso, é decidido pelo colegiado. Se o presidente tomar uma decisão contrária, tem que ser encaminhado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. Isso está no estatuto. Vamos falar então ao grande discurso que foi do ano, nesse ano que passou, o colegiado no futebol. Vou falar colegiado para falar no linguajar que foi viralizado, que é Conselho Administrativo. Falar sobre o colegiado que contratava. Não. Os colegiados eram 8 membros. Os 5 vices da diretoria executiva, os 2 vices do Conselho Deliberativo e o presidente executivo com 2 votos. Ele tem um voto dele e tem um voto de desempate. O presidente do Conselho Deliberativo não palpita, não opina em nada. Quem traz os jogadores é o vice-presidente de futebol, junto com o diretor de futebol, junto com o gerente de futebol, junto com o executivo de futebol, os nomes que vocês quiserem dar. Eles que trazem esses jogadores. Ele coloca para o colegiado, vamos falar assim, entre aspas, para eles se opinarem. Sim, não gostei, quero, não quero, não quero. A decisão cabe unicamente exclusivamente do presidente do clube. Como o Marcelo Almeida falou em várias entrevistas, que ele não trouxe nenhum jogador, mas que ele somente assinou. Então, vamos lá. Vocês acham, vamos falar aqui, vou dar alguns nomes, que o Junão contratou jogador? Que o Alexandre Nunes contratou jogador? Que o Rogério Santana contratou jogador? Seria uma disparidade. É eu querer que o Cristiano Costa, do meu vice-esporte olímpico, indique jogador para o clube. Pode até indicar. Mas quem vai olhar o jogador é o vice-presidente de futebol com seus diretores, com a área de futebol. E a decisão é única e exclusiva do presidente. Tanto é, o exemplo que você já sabe que está na imprensa, o Henrique Almeida. Foi 7 votos contrários contra 1 querendo ele. Entendeu? E aí, inclusive o Marcelo Almeida falou na entrevista que ele não queria o Henrique Almeida. E o Henrique Almeida está aí, como estava todos os outros 7 corretamente certos, que o jogador não conseguiria jogar no Goiás. Então, se o conselho colegiado tivesse poder de decisão, o Marcelo teria sofrido impeachment. Como? Se o Marcelo tirar um empréstimo bancário sem autorização do Conselho Deliberativo para 2021, ele teria sofrido impeachment. E o estatuto fala isso. Ele perde o mandato. No caso do colegiado, do Conselho Administrativo, não tem punição, não tem nada. Ele não cumpriu, pronto, acabou. Ele assinou o contrato do Henrique Almeida, aí está. E teve vários outros jogadores que foi isso. Então, é o que eu volto a repetir. Se o Goiás for mal no futebol, critique a mim. Não, eu não vou jogar a culpa para o Conselho de Administração, não vou jogar a culpa para fulano A, fulano B, isso eu não faço. Eu vou ter postura de que eu errei. Como também, se o Goiás for campeão brasileiro, for para a Libertadores, vamos ser nós, não vai ser o Paulo Rogério, não, vai ser todos nós, acertamos.
Então, isso que não ficou bem esclarecido sobre o Conselho de Administração. Ele não tem poder de gestão, ele não tem poder disso. Ele tem o poder de veto estabelecido no Estatuto, muito na parte financeira, para evitar que um presidente irresponsável caia na presidência do clube e saia fazendo empréstimos bancários e tudo mais. Mas é uma coisa que eu acho que até na mudança estatutária, se tiver outra mudança estatutária do clube, que coloca poder de gestão para eles. Aí sim, eles têm poder de gestão e poder de punição a eles também, aí eu posso falar que o colegiado participa de tudo. Mas eu te garanto que todos os jogadores que vieram passaram pelo crivo do vice e dos seus pares de futebol. Todos os jogadores. Ninguém chegou no Marcelo com um contrato. O Junão chegou lá com um contrato do jogador. Ô Marcelo, assina aqui um contrato. Aí seria a casa da mãe Joana. E eu te garanto que isso não aconteceu. E o Marcelo mesmo deu tempo sobre isso. Então, eu não vou mais ficar falando do passado. O Marcelo deixou dívida. Não vou falar isso não, gente. Eu estou entrando no Goiás sabendo da dívida e cabe a mim tentar pagar ela. Arrumar a casa. Se eu não quisesse isso, for para ficar chorando potocas no canto, eu nem ia virar presidente do Goiás. Então, o Marcelo sabe onde errou, o Marcelo sabe onde acertou, as suas diretorias sabem onde acertou, Paulo, e teve muito mais acertos do que erros. Antes de você falar do Name Rights, qual o tamanho da dívida? Vamos falar assim, que existe uma dívida tributária, que essa é mais tranquila, você negocia o governo, blá, né? Essa nós não temos ainda, essa dívida. Nós temos dívidas a curtíssimo prazo, já estão vencidas. Posso dizer que chega aí a 30%, 40% que o Goiás vai arrecadar se tiver ano que vem. Vencidas já estão vencidas, vão vencer muito mais. Eu falo. Mas se tiver na Série A ou na Série B? Na Série A. Então uma dívida na casa dos 40 milhões? Vamos falar assim, é um número alto. Mas eu volto a repetir, nada é impossível de pagar. Sim. Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho, eu vou pagar, entendeu? O Marcelo Almeida vem há 30 dias conversando comigo diariamente, me passando tudo. O Marcelo Almeida foi isolado, deixaram ele isolado no Goiás, os parceiros dele. Isso eu faço eu defendo o Marcelo Ruzicarnes, acho que quem é amigo não deixa na chapada. O Marcelo ficou sozinho no clube, veio da minha casa, me convidou. Você é o presidente? Eu falei, sou. Vem para dentro do clube, vem me ajudar. E lógico que eu fui com o Marcelo para dentro do clube. O Marcelo vem passando mês a mês, vem conversando comigo das decisões. O Marcelo, ele não está bem da cabeça dele, ele está em depressão. Entendeu? Eu acho que ninguém poderia ter abandonado o Marcelo igual abandonaram. Isso não se faz. Então, mas o Marcelo veio me falando de todos os problemas, dia a dia, e que não tinha soluções. Ele chegou e confessou, eu não sabia que estava desse tamanho. Pois é. Então, houve uma falha administrativa, financeira do clube de todo mundo. Mas cabe a mim agora consertar isso aí e não reclamar mais. Eu tenho que consertar. Estou falando isso hoje, mas esse é um assunto que no futuro eu não quero falar mais. Eu quero trazer só coisas boas para a torcida. Coisa negativa, chega da torcida, coitado. Já tem 10 anos que a pessoa tem coisa ruim no Goiás nas mídias aí. Entendeu? O Charlinho. Então, é difícil, mas o passivo jurídico me preocupa mais que o financeiro, tá, Charlinho? Eu acho que o passivo jurídico que a gente vai ter a partir do ano que vem é perigosíssimo para o clube, isso aí. E a questão do naming rights da Serrinha? Você já negocia? Bem, né? Charlinho é foda, hein, Charlinho? Você faz uma pergunta dessa e você quebra minhas pernas, hein, Charlinho? Logicamente, quando eu falei lá atrás que a gente pode ter grandes alegrias agora e terminar mais uma etapa do estádio, no mínimo mais uma etapa do estádio, que iriam sair de 12 mil e pouco para 18 mil pessoas, que vocês não sabem, a gente resolveu mudar o projeto um pouquinho, a gente resolveu fazer um tobogã em cima dos vestiários, igual tem o tobogã da torcida. A gente vai ter um outro tobogã agora em cima dos vestiários também, para passar o estádio para 20 mil lugares. Aumentar mais um pouquinho a capacidade do estádio. Então, a gente já vem conversando com algumas pessoas. O Thiago já teve duas viagens. O pessoal já teve reunido com o presidente do conselho e algumas pessoas discutindo sobre como investir no clube. E dentro do investimento estariam os name rights. E meu pai, que o meu pai mais quer na vida, Jeová Beira, é tirar o nome do estádio no nome dele. Ele sonha com isso, Charlinho. Tire meu nome do estádio.
Então o name rights vem encaixar tudo. Mas name rights é só mais um do dinheiro que viria, viu? Dentro dessas conversas nós estamos tendo sobre o estádio. Mas não quero fomentar a esperança, nada. O dia que tiver preto, branco, assinado, aí vai vir eu, junto com o vice-patrimônio, junto com o pessoal de marketing, uma entrevista coletiva, explicando tudo como vai ser feito e total transparência. E uma pergunta que não foi feita, Charlie, vou falar aqui, sobre transparência. Isso é uma coisa que eu quero buscar no Goiás, na parte contábil do clube, na transparência do que pudesse ser feito dentro da lei. Eu acho que o Goiás hoje também peca muito na administração contábil e só dá os números no final dos anos. Isso é uma coisa que eu vou ver. Por que não acontece esse trimestral, como os outros clubes? Mensal é muito difícil para qualquer empresa hoje fazer mensalmente essa prestação de conta. Que pode ter que fazer muita errata, muita coisa. Mas trimestral, eu não vejo dificuldade. Eu consigo fazer em todas as minhas empresas, que tem problemas muito maiores que o Goiás. Isso é uma coisa que eu vou ter que estudar lá dentro, porque não acontece isso. Essa transparência em vários setores eu quero dar. E a outra é trazer a torcida do meu lado. Eu preciso da torcida do meu lado, eu quero trazer a torcida do meu lado, seja com o Sou Verdão, seja com resultado, seja com transparência, seja com o que for preciso. Então, eu conto muito com a Maísa Machado, que é muito ligada à torcida, vai ser a nossa diretora social, e junto com o Grego, com o Thiago, com o Jefinho, para resgatar essa torcida para dentro do Goiás. Isso aí eu quero fazer. Eu acho que é um grande caminho para nós trazer essa torcida para dentro do Goiás, esse amor que essa torcida tem, eles têm que ter esse amor de volta ao clube, essa identidade com o clube novamente. Isso eu tenho que resgatar isso. Ô Paulo, nós estouramos 18 minutos do tempo, mas faltam apenas 12 para terminar o programa. Com a sua permissão, tudo jogo rápido, vou liberar aqui para uma pergunta de cada um dos integrantes aqui que se sentirem à vontade para perguntar. Pode ser? Eu vou responder rapidinho agora, tá, gente? Eu vou responder rápido agora. Tá legal. Eu começo... o Charme contrata. Tá legal. Eu começo com o André Rodrigues. Andrézão tá no 5 aqui. Pois não, André? Obrigado, Pasqueto. Paulo Rogério, duas numa só da minha parte para encerrar. E obrigado você atendendo aqui a Sagres, né, o sistema Sagres de comunicação. Olha só, ontem entrevistamos o Vanderlan de Alcântara aqui na Sagres e ele revelou que tinha 38 assinaturas na sua chapa, mas somente a chapa de Paulo Rogério Pinheiro foi inscrita para concorrer no pleito Goiás. Você chegou a imaginar que haveria disputa, que haveria realmente outra chapa inscrita? Essa é a colocação, certo? Você teme que ainda aconteça algo na justiça que impeça a realização da eleição amanhã? E a outra colocação, após o pleito de amanhã, claro, você vai conceder coletiva como novo presidente. Após essa coletiva, como é que vai ser a relação do Paulo Rogério Pinheiro com a imprensa? O Charlie quer entrevistar o Paulo Rogério, vai ter acesso ao Paulo Rogério? Ou se eu quiser fazer entrevista ao Charlie com relação ao futebol? Quem vai falar é o Arley Menezes, o vice de futebol do Goiás. Vamos lá. Sempre trabalhei com a hipótese de ter duas chapas. Sempre a gente tem que pensar nisso. E eles começaram a trabalhar uns 3 ou 4 meses atrás, eles começaram a trabalhar. E eu ainda estava na fase de convencimento minha própria e dos colegas de ter nossa própria chapa. Então sempre trabalhei com isso aí, ainda mais com o Vanderlan por trás, uma pessoa que tamanho, gabarito em todas as áreas, a gente tinha que ficar preocupado e sempre trabalhei com essa hipótese. André, na justiça, não sei como é que está sendo na justiça. Eu sei que ainda tem uma ação para ser julgada, uma liminar que eles pediram hoje para escrever a chapa subliminar. Eu só não entendo uma coisa. Se a chapa, eles poderiam ter sido a chapa com uma assinatura, 2 assinaturas, não tinha problema. Entendeu? Agora o juiz vir fazer o pleito amanhã envolve todo um processo jurídico, um processo físico. Então, pode acontecer. Entendeu? A decisão do juiz a gente tem que cumprir. Você pode agravar para um órgão superior, mas a decisão judicial você se cumpre. Aí não sei como é que o Conselho Deliberativo vai trabalhar nesse sentido. Eu sei que até agora a chapa minha foi a única registrada e que a Comissão Eleitoral, se não me engano, tem até as 15 horas para deferir ou indeferir. De repente a minha chapa pode estar indeferida, de repente meu nome pode estar com problema no clube ou de algum vice meu. E pode pedir para substituir um vice meu. Seu vice aqui está com problema aqui, você tem que substituir seu vice. Então, pode acontecer muita coisa. Então, André, isso é natural acontecer isso. Então, esperamos que amanhã eu tome posse e eu esteja essa hora dando uma coletiva para vocês, entendeu? Ao ponto com a imprensa.
Vocês lembram de 2007, que eu quase apanhei quando eu era diretor administrativo do clube, na gestão do Pedro Goulart, eu acabei com o tal do foninho de ouvido no atleta e da imprensa entrar no vestiário. Eu fui massacrado naquela época. E bateram muito em mim, mas era o futuro. A gente sabia, já conhecia isso em outros esportes, em outras cidades, em outros países. Então agora é hora de a gente profissionalizar essa relação presidente e imprensa. Eu tenho que tratar todos iguais, eu tenho que ser aberto a todos. Então o que eu penso os nossos vice-presidentes, nossos diretores do Goiás, vou falar pelo Goiás, eles se escondem muito atrás do presidente. Se você ver a minha chapa, eu não trouxe ninguém para ficar aparecendo com um cartãozinho de visita ao seu vice-presidente do clube. Todos vieram para trabalhar. Isso foi uma decisão pessoal minha. Todos os meus diretores, todos os meus vices vieram para trabalhar e vão arcar com isso. Então, quer falar de futebol? Vocês vão falar com o Arley. Quer falar de patrimônio? Vocês vão falar com o Eduardo Júnior. Quer falar de financeiro, administrativo? Vocês vão falar com o Serginho. Quando eu não gostar do que foi falado, eu vou pedir a palavra. Eu quero falar com a imprensa no mínimo 2 vezes por mês. Hora sabida, local sabido, igualitariamente para todo mundo. Eu não quero, no final do jogo, o microfone na minha boca, na emoção da derrota ou da vitória, acaba machucando alguém, falando errado e gerando todo aquele clima. Eu não quero anunciar jogador, que isso é o papel do vice-presidente de futebol. Eu não preciso aparecer nisso aí. Eu quero ser o mais discreto possível, quero ser igual o árbitro de futebol. Quando o árbitro e o VAR não aparecem na partida, é que a partida foi maravilhosa. Eu quero que o Goiás seja campeão, se eu tenha grande gestão, eu aparecer o menos possível. Eu quero que, se tudo der certo na minha gestão, o bônus fique para todo mundo. Eu não preciso desse egocentrismo para que foi eu que fiz. Eu quero que meus parceiros tenham o bônus. E o ônus pode deixar para mim que eu aceito, porque eu sou presidente do clube. Evandro, mais um questionamento? O Paulo, certa feita, me disse, é um assunto mais complexo, ele pode apenas falar. Você pretende aproveitar de que forma ali aquele complexo da Serrinha? Você tinha um projeto antigamente para uma faculdade do esporte ali dentro. Esse projeto morreu, Paulo? Não, da faculdade sim, Evandro. O projeto hoje é ter a arena, mas a arena multiuso, e a construção da toda a parte do 85 e a esquina de Edmundo Pinheiro para comercial. Isso está no projeto do estádio atual, né, da Arena Nova, né? Então a área vai ser totalmente aproveitada, mas dentro do complexo da arena agora. Lopes. Paulo Rogério, em relação ao Rafael Moura, que teve o contrato renovado até fevereiro, é a última renovação dele, só vai até fevereiro, qualquer que seja o resultado do Goiás? O Rafael Moura, eu não entrei na negociação dele, deixei a cargo do presidente do conselho, porque ele que trouxe, ele que indicou, e por ser um salário alto, eu não queria interferir, que nem eu vou assinar o contrato, a renovação dele, deve ser do Marcelo que assinou a renovação dele. Eu só devo ter legitimidade para assinar pelo Goiás já para o dia 7 ou 8 de janeiro, que tem um trâmite burocrático a ser feito aí. O Rafael Moura, a torcida, uns odeiam, outros gostam. Meu pai fala do Rafael Moura, é uma pessoa de personalidade forte, um ser humano acima da média, um cara que faz um trabalho de vestiário fantástico para nós, vou falar para nós, para o clube, e que em fevereiro tem que ser conversado. Série A é uma coisa, Série B é outra, se tem interesse. O Rafael Moura, esse ano, me confessou, em uma das nossas conversas, que ele pensaria em aposentar ano que vem. Quem sabe ele não quer aposentar em março? Quem sabe ele não quer virar um treinador e vir para o Goiás como treinador de sub-15, sub-17, para começar a carreira de treinador nas categorias de base, e quem sabe o Goiás consegue fazer ele de treinador. Então, isso tudo vai ser decidido, Evandro, em março. Mas tudo depende do que o Goiás quer também para a filosofia de futebol. E então, se ele se enquadra ou não. Então, e ele que quer aposentar. Então, tudo isso vai ser conversado, até fevereiro ele está com contrato, ele foi renovado até fevereiro. A partir de fevereiro é outra conversa, e aí já é outra posição bem diferente da de agora. Paulo, a presença do Arley como gestor não, vice de futebol, ele está desgastado com o torcedor por causa das outras passagens em que ele não foi bem na função. Por que você... Só uma, né? Não, foi 15 e 17, não foram 2 vezes? Foi do Sérgio Haas. Isso, foram 2 vezes, 15 e 17, que ele acabou parando o trabalho. Porque você o banca
na posição, sendo que tem esse desgaste com o torcedor? Simples. O Arley agora está no papel muito da vida dele. Quando ele entrou com o Sérgio, ele era inexperiente nessa função, não tinha estudado para isso. E inclusive foi infeliz com as palavras com o Sérgio, pediu desculpa para o Sérgio. Tudo vem da imaturidade dele da época. Então, eu acho que o grande trabalho que pode ser questionado do Arley foi realmente com o Sérgio, onde ele não conseguiu. Mas naquela época o Arley era o diretor de futebol da época. O Goiás tinha uma limitação de R$30 mil de salário para aquela época. O Goiás estava numa situação financeira e política totalmente adversa. Nada o ajudava. Não estou aqui justificando. Acho que o trabalho do Arley naquela gestão foi ruim. O Arley saiu daquela gestão, foi estudar, fez diversos cursos, amadureceu, passou a conhecer dezenas de pessoas no Brasil, passou a ser respeitado no Brasil perante os empresários, perante os dirigentes do clube. O Arley não tem nada a ver do que aconteceu em 2020, nada. O Arley não trouxe nenhum atleta em 2020. O Arley simplesmente buscou os atletas. O Arley está no Goiás há 60 dias, 70 dias. Ele apenas foi apagar incêndio. O Goiás estava com 52 atletas treinando no clube. Quem era o setorista? O André Rodrigues, sabe, pode falar disso. Ele deu um limpa nos primeiros 10 dias dele, ele deu um limpa desses jogadores. O André está aí, ele pode confirmar. E o Arley só veio apagar incêndio a pedido do presidente do conselho e a pedido do Marcelo, para apagar incêndio. O Arley não tem nada a ver com esse time de 2020, e muito menos de 2019. Tanto é que o Arley foi proibido de entrar no CT e na concentração desde 2019. Vocês não sabem disso? O Arley foi proibido de entrar no CT e na concentração desde 2019, pelo vice-presidente da época, do vice-presidente atual, inclusive, agora. Então, é hora do Arley mostrar se dá conta ou não. Eu confio no Arley. É hora de mostrar. O Arley não der conta, ele vai ter que procurar o caminho dele. Por mais que você seja meu amigo, ele vai ter que procurar o caminho dele se quiser seguir na carreira de dirigente de futebol ou de treinador. Então é a grande chance do Arley de mostrar, todos esses anos de estudo, que ele dá conta. O Marcelo Segurado saiu daqui sendo execrado pela torcida. Rodou, estudou, ele era inexperiente também, rodou, fez um grande trabalho no Ceará e voltou para o Goiás, pela porta da frente. Então, gente, é a chance que tem o Arley agora. Eu confio nele pessoalmente, então não estaria na minha chapa. Então, é hora dele mostrar serviço. Ele que manda no futebol. Aí a torcida vai ter total poder. Agora, eu não entendo esse criticar a pessoa do Arley. Um atleta que tem mais de 830 jogos para o Goiás, que nunca vai se bater essa marca. A gente tem que respeitar mais o Arley. Agora, ele como vice de futebol, ele vai apanhar igual eu como presidente. Eu vou apanhar muito como dirigente. Espero que não batam em mim como pessoa, mas como dirigente. Aí, falem bem, falem mal, quando a pessoa fala, Rogério, estou aqui para isso. Como o Arley também agora vai ter que dar a cara a bater agora, que as decisões vão ser dele, vão passar dele. Paulo Rogério, mesmo o Goiás não fazendo uma campanha boa na Série A, alguns garotos se destacaram em Pratas da Casa. Tem a possibilidade, ou tem proposta já de venda de algum desses garotos aí de serem vendidos? E a situação do João Marcos também, como que tá? Conseguiram a renovação de contrato com ele? Infelizmente, Tim, a Lei Pelé ela é muito ruim para os clubes formadores. A base é uma coisa complexa. Se eu faço contrato com 16 anos com ele, eu só posso fazer contrato de 3 anos. Aí eu já perco o direito de renovação. Se eu faço com 18, eu corro o risco de 16, 18 e ficar amador, e eu perder essa treta para os empresários. O que acontece hoje é que os empresários não dão sossego para nós. E pode ter certeza, todos os atletas da base que estão se destacando já têm 1000 propostas para sair do Goiás. Todas. Infelizmente, os empresários não dão sossego. Inclusive, empresários que jogou no Goiás, empresário que se dizia Goiás, foi o pior empresário para o Goiás nos últimos 2, 3 anos do clube. Então, Tim, é lamentável hoje. A gente tenta fazer jogador, por isso eu falei, eu vou dançar conforme a música. Eles tomam meu jogador, eu vou tomar jogador deles também. Jogador de 16, 17, 18 anos, eu vou tomar também. Agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eles fazem fora de campo. Entendeu? É isso, eu vou começar a bater também agora, não será uma pancada. O João Marcos tem uma proposta do exterior, totalmente fora da realidade para o Goiás, mas que o empresário já praticamente fez a proposta do Goiás esdrúxula, que não tem como nós aceitarmos. Ainda mais para o jogador que não é nada no clube. É uma promessa, mas que tem nesse ano 6 gols. Mas é potencial? Mas por que não fez contato com ele antes?
porque, infelizmente, as pessoas que dirigiam o futebol do Goiás até dia 31 de dezembro nunca foram ver o jogo da base. O Osmar não tinha poder de renovar contrato com esses meninos. Então, deveriam, esses gestores de futebol que trouxeram jogadores tão caros para o Goiás, ter ido olhar a base. Não pode eu, não tenho nada a ver com o Goiás, investir todos os jogos da base, sub-15, sub-17, sub-20. Não é possível que o presidente do Conselho Deliberativo, com 84 anos, com problema nas pernas, com problema nas cordas vocais, debaixo de sol, vai com a tela do CT, vai para Aparecida, vai para Trindade, ver jogo da base, e quem está no futebol do Goiás não vai ver essa base. Aí teria renovado o contrato desses atletas. Vão perder o João Marcos? Vamos. Simplesmente porque ninguém do futebol profissional foi ver esse jogador. E, infelizmente, o nosso gestor da base não tinha poder de fazer contrato longo com esses jogadores. E pode ter certeza, a gente vai ter problema com outros atletas também da base, infelizmente. E a prova está aí. Quem está resolvendo o nosso problema de novo é a base do clube. Meu último questionamento, eu coloquei um detetive para levantar seu histórico de estudos aí em volta dos esportes e descobri que você, além de estar antenado a tudo que acontece aqui no futebol goiano e brasileiro, você também, eu não vou dizer um especialista, mas uma pessoa que conhece bem os esportes americanos, né? Talvez com um cuidado maior com a NBA. Eu sei que você andou, né, nos Estados Unidos observando a administração dessas franquias, né, que são um grande sucesso mundial. O que esses esportes têm que você pode absorver na gestão do Goiás? E se nessa gestão do Goiás, diferente, por exemplo, do Marcelo Almeida, do Dr. Sérgio Haas, que eram médicos que tinham as suas funções e não conseguiam conciliar um tempo maior ao Goiás, você vai ficar o tempo inteiro no Goiás, das 8 da manhã às 8 da noite? Ou mais, né? Se tiver aquele jogo do Corujão, né? Às 10 horas da noite, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, né? Isso já é uma coisa que eu sou contra no futebol. Isso mata qualquer jeito de você levar um público ao estádio. Você fica até com vergonha de mandar um torcedor 10 horas da noite para o estádio, né? Mas você sabe que eu tenho um pé no Brasil, um pé nos Estados Unidos, desde 2001, né? Quando eu fui estudar lá. Tenho casa lá, tenho amizades lá, tive empresa nos Estados Unidos, vendi há poucos anos atrás, na área de tecnologia, e eu tenho duas coisas na minha vida, tecnologia e esporte. Pratico esporte desde meus 10 anos de idade, vários esportes, gosto, não vivo sem esporte, e sou estudioso em tecnologia. E o que eu vejo muito nos Estados Unidos, na Europa, o Charlie, que o Brasil não vai conseguir mudar é a cultura de que nós unidos, conseguimos arrecadar 100 vezes mais dinheiro do que os unidos. Porque os unidos são os clubes de futebol. Se nós unirmos todo mundo, aí eu posso peitar uma Globo, eu posso peitar uma Turner, eu posso vender mais caro, eu posso ficar toda coisa. Mas lá é o seguinte, lá na CBF, no Clube dos 13, se o Flamengo fala uma coisa, você sabe disso, o Vasco até queria se falar igual, mas o Vasco fala o contrário, só para contrariar o Flamengo. Então o que eu vejo lá é o seguinte, as franquias, seja da NBA, da NFL, do que for, ela tem um CEO, o executivo que toma conta, remunerado, ganha milhões e milhões de dólares por ano, ainda tem bônus, arrecada todo o dinheiro para a liga, para as franquias, e distribui igualitariamente. Com isso, não tem o Flamengo ganhando 700 milhões de arrecadação e o Goiás, o Curitiba, o Sport, o Vitória, o Bahia ganhando 80, 100 milhões por ano. Com isso, não tem essa disparidade. Então, isso é o grande principal que a gente tem que aprender, a juntar. E aquela medida provisória do Bolsonaro, que já caducou, sobre o negócio do mandante, seria um bom caminho. Desde que os grandes juntassem com os pequenos, que se aquela medida provisória do Bolsonaro virasse lei, os clubes pequenos iriam fadados a morrer. Isso é um grande problema. Como, por exemplo, eu sou contra os clubes da Libertadores entrar nas oitavas de final do Copa do Brasil. Eu acho a puta sacanagem. Se eles querem ter 100 jogos por dia, façam 3, 4 elencos e façam todas as competições que eles têm direito. Então, o que acontece? A gente vem brigando lá, vai lá para o norte, pegar ônibus no meio da floresta para jogar lá no norte do país. Para depois, eles já ganham muito dinheiro da TV. E ainda entra nas oitavas de final do Copa do Brasil? Está errado. Isso eu não concordo. Essa igualdade dos clubes tem que ter. Hoje existe uma disparidade de futebol muito grande entre os clubes pequenos, médios e os grandes.
Muito grande, muito grande, muito grande. É uma coisa absurda, absurda. Hoje o salário de um atleta do Flamengo, muitas vezes paga o salário de 2 times da Série A. Se você pegar o salário do Gabigol, vocês vão saber o que eu estou falando. Isso que eu não concordo. Isso que lá fora eu vi. Se todos estiverem unidos, todos ganharão dinheiro. Quando eu falo, se os 3 times de Goiás estiverem na Série A, de Goiânia estiverem na Série A, gente, o que vocês da imprensa vão ganhar dinheiro? O que os clubes dos 3 times da capital vão ganhar dinheiro e vai ser divertido? Esse tanto de jogo entre nós aqui dentro da nossa Série A, nossa senhora, era grandeza para nós aqui. Entendeu? Esse que é o problema, a gente pensar grande. Hoje eu quero unir o Goiás. Torcida, sócios, conselheiros, todo mundo. Por um bem maior do Goiás. Então é isso que eu aprendi muito lá fora, o Charlie. Paulo Rogério Pinheiro amanhã será aclamado presidente do Goiás. Muito obrigado pela entrevista aqui na Sagres. Eu que agradeço, gente. Desculpa eu delongar mais. Depois você manda o contrato de trabalho para mim, Charlinho. Se você quiser me contratar, estão as ordens. Não, vamos fazer um contrato de experiência aqui com você. Mas olha, a gente deseja muito sucesso. O Sistema Sagres de Comunicação, na pessoa do Adair Meira, né, deseja muito sucesso à sua gestão, ao Goiás Esporte Clube, da mesma forma como desejamos ao Vila, ao Atlético, porque o sucesso dos clubes goianos, consequentemente, é o sucesso dos torcedores e principalmente da imprensa. Obrigado, Charlinho. Outra coisa, assim que passar a pandemia, eu faço questão de visitar a Sagres, meu pai foi daí, eu quero visitar todo mundo pessoalmente, quando tiver vacina, quero ir aí, é uma promessa minha com vocês, quero sentar com vocês aí no programa, certo? E debater com vocês no dia a dia. Isso vai fugir à minha rotina, mas eu quero fazer isso, é necessário fazer isso, como eu quero na CBF, na CJD e tudo mais. Eu quero ser mais imparcial com todo mundo, eu quero ter uma relação respeitosa com todo mundo, entendeu? E agradeço ali por esse tempo que eu tomei demais de vocês aí, espero ter esclarecido todo mundo, e desculpe que se eu fui rude alguma vez, alguma coisa, mas é um pouco meu estilo também.